mortais dos seus entes queridos e colocar no cemitério do Bonfim. O povo preto foi aterrado debaixo da Rua da Bahia. Então isso aqui são retomadas. Aqui volta assim, os censos últimos mostram que praticamente essa população negra deixou de existir nesse hipercentro. Então ela está voltando graças às ocupações, pelo menos algumas agora existem no centro. Essa aqui é um dos exemplos importantíssimos, né? Então essa população está de volta, tá gradativamente voltando, e aqui é uma área que tem oferta de muita cidade. Então é muito importante essa presença aqui. E claro, nós sabemos, né? Nós estamos aqui inclusive para poder cobrar, ajudamos a eleger o governo no segundo turno e agora para cobrar que essa máquina esteja voltada para o povo que precisa, e os movimentos estão aqui para juntos achar essa solução. Existem várias, vocês vão ver que esse prédio aqui é um exemplo de política habitacional. Foi criada uma política habitacional. Estamos aqui na ocupação Carolina Maria de Jesus, do MLB, centro de Belo Horizonte. O governo do estado ignorou completamente o Zema nesse último período, ignorou porque o movimento, um tanto de gente pobre, humilde, fez uma política habitacional melhor do que a do governo do estado, muito melhor, concreta. Assim, esse prédio era para estar todo reformado já e economizar dinheiro público para fazer, e não fez porque o governo desviou a verba, pegou o dinheiro e não quis aplicar, né? Porque isso aqui já seria um retrofit. A projeto original, isso aqui seria o primeiro, sem a gente saber o que significava retrofit. Isso aqui seria, o projeto que nós fizemos foi esse, e foi impedido. Então, é esse negócio, tem um funcionamento diferente, o ritmo do governo, do movimento, mas assim, tem a questão também da vontade política, e nós estamos entendendo que você está aqui, mostra que tem esse diferencial, e agora precisamos aplicar, porque também é aquela coisa, né? Tem a diferença, mas se a gente também for em cima, tem jeito de garantir, e nós estamos aí para que isso aconteça, né? É isso. Presidente nacional da UP. O Frei Gilvander, vou passar a palavra para ele. Frei Gilvander é o Frei da luta aqui. Aí ele fala dele um pouco melhor do que a gente. A doutora Cleide, que é a nossa defensora pública, que acompanha todos esses processos aqui das ocupações, e aqui a Carolina há alguns anos, né? Então, Frei Gilvander, se eu puder dar uma palavra. Então segura para mim aqui, fazendo favor. Então, boa tarde. Boa tarde. Prazer. Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra. Boa tarde a todos, todas e todes, né? Eu fiquei feliz quando a Poliana Souza, do querido Movimento de Luta dos Barreiros e Favelas, me telefonou dizendo que o secretário do governo federal viria aqui, né? Eu quero rapidamente dar um testemunho que, primeiro, que eu tenho a alegria e a responsabilidade de, ao lado do MLB, pela Comissão Pastoral da Terra, que está reforçando a luta pela moradia, que o doutor Afonso Henrique sabe muito bem, a doutora Cleide, é também diretamente a luta pela terra, né? Porque não inventaram ainda uma tecnologia para fazer casa no ar. Então precisa fazer casa ou apartamento em cima da terra, as bases têm que estar na terra, né? E como a reforma agrária está agarrada há mais de 500 anos, né, doutor Afonso Henrique? E aí, o MLB, eu acho que de forma muito acertada e necessária, está apontando o rumo, né? Porque, segundo dados da própria Prefeitura de Belo Horizonte, só aqui no centro de Belo Horizonte, dentro do perímetro da Avenida do Contorno, né? Tem cerca de 80 prédios ou casarões abandonados, sem cumprir a sua função social, né? E nos últimos 15 anos, com a luta das ocupações urbanas, só aqui em Belo Horizonte, nós temos a alegria de perceber, inclusive com a participação da doutora Cleide, da Defensoria Pública de Minas, né, dos Direitos Humanos, cerca de 150 ocupações, o povo justiçado de Belo Horizonte construiu nas ocupações, na raça, na luta coletiva, em construção, em mutirão, se ajudando com o apoio do MLB, na Comissão Pastoral da Terra e de outros movimentos sociais, com o apoio da Defensoria Pública, da Cleide, uma grande rede de apoio, né, professores, estudantes, com alguns parlamentares de esquerda também, construímos mais de 40 mil moradias em Belo Horizonte. Esse é o lado bom que nós anunciamos. Mas, como nós estamos numa sociedade capitalista, nesses mesmos 15 anos, a Prefeitura de Belo Horizonte, junto com o governador de Minas e o governo federal,
de braços dados com o grande capital, demoliu outras 40 mil moradias só em Belo Horizonte. Para quê? Na prática, para arrumar moradia, sabe para quem? Os automóveis, alargar avenidas, fazer viadutos, derrubar casas, fazer estacionamentos. Aí as pessoas falam, Frei Gilvander, parece que o Estado, o poder público, respeita mais a dignidade dos automóveis do que do povo. É errado, estranho. Então, termino a minha fala nesse sentido, porque eu acho que o governo federal agora, nós temos essa grande esperança, possa realmente investir pesado para que a gente, de fato, faça essa reforma urbana e corra atrás de um a um, né? Não pode ser só aqui a ocupação Carolina Maria de Jesus, aqui no coração de Belo Horizonte, ao lado da rodoviária, ou a ocupação Maria do Arraial, que vamos visitar daqui a pouco, né? Eu acho que esses 80 prédios e casarões que estão sem cumprir a sua função social, eles têm que ser destinados para moradia popular, inclusive prédios, até prédios históricos, né? Que estão abandonados, jogados nas traças, né? E aí, completando, dessas 40 mil moradias que foram derrubadas para se alargar as avenidas, o povo foi expulso. Para onde? Lá para a periferia da região metropolitana. Então isso significa crucificar mais de 40 mil famílias de várias formas, né? Fica sem casa, a indenização que receberam a merreca de 20, 30% do valor da casa, que a casa não tinha escritura e nem registro, né? O pessoal vai lá para a periferia da região, perde o emprego, né? Gasta 2, 3 horas quando vem para vir trabalhar e tudo, então conquistar o centro e partilhar o centro também com o povo, a alegria de estar aqui. Boa tarde, cheguei um pouquinho atrasada, me desculpem. E secretário, é uma grande honra conhecê-lo, muito bom saber que o senhor está aqui. E só queria lembrar que eu acho que a gente sente os efeitos ainda econômicos e sociais ainda da pandemia. Durante a pandemia, a crise, sobretudo para o local de moradia e o fechamento do comércio, tudo isso impactou muito a vida de muitos trabalhadores que se viram ainda mais impossibilitados de honrar com aluguel e viram nas ocupações, movimentos de ocupação, realmente uma necessidade de sua própria sobrevivência. E nós aí tivemos, né, a admissão do descumprimento de preceito fundamental, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a pedido nessa ação, né, seria realmente catastrófico o cumprimento de decisões de reintegração de posse durante a pandemia, onde era necessário que todo mundo se recolhesse. E estamos agora recuperando da pandemia, agora tem a decisão e a recomendação do ministro de que se procure, sobretudo, uma solução de posse de todos esses conflitos pouco antes e durante a pandemia. Então, temos na Secretaria Nacional de Habitação grandes expectativas que, por meio de convênios, de parceria, que soluções sejam encontradas para várias ocupações, várias comunidades que ainda vivem uma incerteza da posse, secretário. E eu, como defensora pública que acompanho vários desses processos, também fico na agonia e na expectativa de que possamos, de fato, encontrar alguma solução para que essas pessoas possam dormir sem ameaça de serem despejadas. Valeu. Doutora Cleide Nepomuceno, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Secretário, a gente queria agora fazer meio que uma visita aqui no ocupação também, mas contar um pouquinho da história dela, né? Eu sou Edinho, faço parte da Coordenação Nacional também do movimento, aqui da Coordenação Estadual também de Minas Gerais. Sou morador aqui da Ocupação Carolina, né? Uma ocupação que vai completar 6 anos agora, dia 6 de setembro, a gente completa 6 anos de resistência. Nem sempre essa ocupação foi aqui nesse prédio, então inicialmente ela foi num prédio lá no alto da Afonso Pena, que fica ali na Afonso Pena com o Rio Grande do Norte, 2.300, um prédio que estava abandonado há 11 anos, né? Antes de ser a ocupação, ela foi uma secretaria de saúde do governo do estado, mas tinha 11 anos que estava abandonado lá,
a gente juntou cerca de 200 famílias e ocupou esse prédio, né? Aí 10 meses de resistência lá para não ter despejo, inclusive teve um acordo com o governador do estado, na época aí do Pimentel, e aí entrou nisso que o companheiro Léo colocou, inclusive, né? Que o governo Zema descumpriu todo esse acordo, o acordo inclusive que previu o pagamento de aluguel das famílias foi descumprido, parou de pagar o aluguel. Uma parte desse recurso era inclusive para poder pagar o aluguel aqui desse prédio, então a gente sofre ameaça de despejo há mais de 5 anos, porque o Estado parou, descumpriu o acordo. Então na prática a gente só sofre ameaça de despejo porque o Zema descumpriu esse acordo, e essas famílias também que estão aqui poderiam ter condições melhores, né? Já era para ter o prédio reformado, o elevador reformado, uma série de obras já eram para ter sido feitas se esse recurso não fosse cortado. Então, isso é um pouco das denúncias que a gente queria trazer também, né? Mas é uma ocupação de muita resistência, de muita luta, né? Essas famílias, antes de vir para cá, inclusive, passaram por 2 despejos que a gente sofreu aqui em BH e região metropolitana antes. Essas famílias na busca da moradia, né? Até a gente conseguir fazer uma ocupação, ficar e resistir, está aqui até hoje. Mas são 6 anos sem aluguel, sem humilhação de morar de favor. Então, assim, é um avanço gigante também na vida dessas famílias, né? A gente queria passar um pouco também pelo prédio, você também conhecer um pouco das moradias, como é que está hoje também aqui, depois de 6 anos, né? Como é que está a nossa condição aqui hoje. Sem contar que essa pauta de voltar para o centro da cidade é uma questão fundamental para a gente, porque na periferia, isso que o Frei Gilvander colocou aqui, que a gente é expulso para cada vez para mais longe, não tem as estruturas necessárias para sobrevivência, não tem ônibus, não tem comércio, não tem uma série de coisas. E aqui no centro a gente já tem tudo muito perto, as famílias por estarem na região central para conseguir emprego foi mais fácil, para poder acessar o sistema de saúde é mais fácil, é mais rápido, para poder conseguir vaga na escola, as condições são melhores. Então estar no centro também, para a gente é uma questão central para a existência dessas próprias famílias. Uma parte delas, inclusive, usam do centro para poder sobreviver e trabalhar, são ambulantes, são entregadores, então uma parte delas também conseguiu emprego por estar nessa área central, né? Então isso foi fundamental aqui nessa resistência e no avanço também dessas famílias. E depois na Maria do Arraial nós vamos poder conhecer um pouco mais da realidade das famílias que estão chegando agora, também no prédio, está completando um mês de resistência lá, aí nós vamos conhecer uma ocupação de 6 anos, uma de um mês, para a gente também ver um pouco desse panorama assim, né? Mas o central é esse, as ocupações no centro têm condições e muito, não só de fornecer a moradia, mas de fornecer também a vida e a abundância para essas pessoas, né? Porque antes a gente não tinha nada, agora a gente está no centro da cidade retomando o que era nosso, como o Léo também colocou, né? A gente já estava aqui antes, estamos retomando um pouco dessa estrutura. E aí só para poder complementar, você falou que estudou ali no curso com Curitiba, na hora eu tô me vendo aqui a cabeça, você estudou no UFMG lá, né? Aquele prédio está abandonado hoje, só para você ter ideia. É um desses prédios que a gente está falando que está abandonado. Esse é um dos prédios que está abandonado há muito tempo, assim como vários prédios também da Universidade Federal, da UFMG. Então, assim, quando você falou que estudou lá, na hora me veio a cabeça assim, pronto, esse é mais um dos prédios que está abandonado no centro da cidade. Você vê, era uma escola, tinha uma função social e que hoje não cumpre nenhuma função social, está lá, entregue ao abandono, né? Então, era um pouco disso. E acho que a gente sobe, né, conhecer os espaços. Isso. E aí, essa visita, assim, a gente ainda vai ver que nem tudo está tão perfeito, por isso a gente sonha, e foi uma conversa que a gente teve em Brasília, né, da possibilidade desse prédio ser um retrofit via Minha Casa Minha Vida, entidades que têm as condições, e a gente descobriu no meio do caminho que não era tão simples, porque o proprietário deve 13 milhões de dívida de IPTU. E ele pede 9 milhões, a gente pensou na compra antecipada, mas nem dá para fazer porque tem essa dívida que é maior. Então, o mandato da Duda a gente já acionou, pediu para que ajude também nesse sentido de entender como que o imóvel que deve tanto assim pode vir para não do povo. Então, pensar esses instrumentos, né? A doutora Cleide também tem pensado com a gente. Tem uma questão aqui nova também, doutor. Esse aluguel que a gente recebeu, ele veio durante todo o tempo, foram 6 meses a nossa aluguel. Nós pagamos aluguel para o proprietário, com o compromisso dele de pagar IPTU, ele nunca pagou. E aí, nesses 6 meses, tudo que você fez de obra, prédio, uma taxa elétrica, não tinha nada. Colocamos água, colocamos luz, reformamos o tratamento. Saíram daqui hoje, o Luciano estava me lembrando, 25 caminhões de entulho de lixo. Esse prédio estava abandonado há 17 anos. Então, a doutora Cleide lembra que sofrimento que foi. Foi mais de 15 dias. Foi mais de 15 dias limpando e até hoje a gente ainda limpa. Quando sempre faz uma limpeza, sai entulho daqui.
E o que a gente sonha é que esse prédio venha para a mão desse povo que tem reformado. Recentemente a CEMIG, né, a doutora Cleide estava me lembrando aqui, que a CEMIG assumiu com a gente o compromisso agora de individualizar a energia elétrica. Vão fazer uma obra aí de mais ou menos R$200 mil. Já é um reconhecimento, né, de que as famílias precisam ter os seus relógios, enfim, ser individualizado. A gente ainda caminha para que a Copasa faça, mas queremos pensar esses caminhos aí que a gente pode vir a construir junto com o governo federal. Mas vamos lá conhecer, convidar vocês aí na frente, para vocês conhecerem os moradores de Mineiro. Que beleza! Recebendo a visita. Essa luta é pra valer! MNB! Essa luta é pra valer! Com luta! Com garra! A casa sai na rua! Visita do secretário Ailton, do Ministério das Cidades. Aqui é a nossa coordenação, tem Aqui, um esquema aqui de Ocupação segurança. Carolina Maria de Jesus. Duda, doutora Cleide, doutor Afonso, Frei. Tem aqui um esquema de segurança, a gente colocou câmera no prédio, então todo o esquema de segurança é feito pelas famílias. Aqui tem um monitoramento de quem entra e quem sai, então a gente tem esse controle exato. Tem um esquema de portaria. câmera de monitoramento aqui Só no entra prédio, quem né? as famílias convidam, quem a gente convida. Então, e é feito tudo pelos próprios moradores, a segurança aqui é garantida por eles. Aí vamos subir, aqui a gente tem um bazar que funciona, e com esse recurso do bazar a gente mantém boa parte da estrutura do prédio. Aqui é um salão de beleza de uma das moradoras que trabalha. Infelizmente ela ainda não pode mexer com o cabelo, só com unha, porque a sobrecarga da energia ainda é grande, então essa individualização vai garantir para ela poder trabalhar com isso também. Lá na entrada tem outro salão de beleza, que quando a gente vai sair vocês podem ver. Aqui é os espaços coletivos que a gente ainda está pensando como é que estrutura, mas a ideia é manter isso aqui. E aí vamos subir. Quantos andares tem o prédio? São 17 andares, não precisamos subir muito. Vai ser um teste físico pro secretário também. Faz um cardio lá. Inclusive tem uma piscina maravilhosa, uma vista de Belo Horizonte incrível. Tem, mas nós A gente tá querendo reformar a piscina pra fazer tipo um clube pros moradores. Olha aqui, Manuel Lisboa. Esse aqui é um espaço coletivo, então aqui não tem moradia. A gente tem aqui um centro cultural, que é onde tem reunião da juventude, tem reunião dos movimentos que pedem emprestado, então o espaço que a cidade usa bastante, né? Então é um centro cultural, um centro de memória, a gente trabalha com o jornal que a gente publica aqui também, enfim, é um espaço mais para a cidade. Aqui do lado tem um auditório, e aí esse auditório acontece muita coisa por aqui, da cidade, reunião. Durante a pandemia, Reunião de formação aqui nesse prédio, né? para todo o centro. Pode ficar à vontade, tem água aqui. Ó, tem água. Esse é o auditório. Auditório, reunião de formação, articulação, tudo aqui, né? Tudo. Aula, a gente dá aula aqui, se vocês quiserem beber água. Tudo, doutora Grace, se vocês quiserem água. Beleza, que beleza. Aí esse é o auditório, esse auditório aqui é carpete. Então, Isso parecia uma caverna. Não tinha luz, era úmido. E vocês estão vendo isso, porque tinha coisa de tubo aqui, né? Sim. Aí a gente pegou e tirou o carpete, botou o vidro. Ainda falta pintar, dar Mas a luz. mas a luz. Desculpa, filho. Vamos subir lá em cima mais um. E o jornal Verdade não pode faltar não, né, Edinho? Vamos subir então. Vamos subir para o próximo. Afonso, meu irmão, que beleza. Que beleza, doutor Afonso, que maravilha, né? A luta continua, né, Afonso? Muito bacana essa ocupação. Isso nos dá esperança, né? Que prédios abandonados se destinem, né? À moradia. Não há dignidade sem moradia, né? Não há princípio da dignidade da pessoa humana. A moradia é um elemento estrutural do princípio da dignidade. É isso aí, Frei Gilvander é sempre combatente, lutando, né? Pelas condições de vida das pessoas de Minas Gerais. É isso aí, doutor Afonso Henrique. Alegria, meu irmão, estarmos juntos nessas lutas necessárias, né? Já estamos no segundo andar? Esse aqui é o segundo andar. Aí ele é um espaço que a gente ainda não consegue dar uma vida para ele, porque precisa de fato de projeto, de estrutura. Mas aqui é onde as crianças ficam, uma parte feita, joga ping-pong, tem uma mesa de ping-pong aqui. Ali o nosso projeto é ser uma sala de cinema, porque é uma sala bem escura, era uma boate. Então esse hotel aqui é um hotel de luxo, então ele é uma boate. Mas eu quero mostrar, inclusive, como é que o proprietário deixou as obras, né? Que começaram a ser feitas. Aí, por exemplo,
quebrou a parede, nunca mais ele veio colocar nada aqui, entendeu? Assim, então, assim, isso era parte do contrato. Aí, que era aquele encanamento de ferro antigo, todo enferrujado, 17 anos sem passar uma gota d'água, assim, não dava mais, né? Trocou aquela rede, aí botou essa rede nova, a gente colocou, eles quebraram para poder tirar a antiga, mas nunca mais voltou para poder tampar o buraco e tal, só pra você ter um compromisso com... E ele recebeu R$500 mil. Eles receberam o dinheiro para poder fazer a obra e não fizeram, né? O Edinho, você descobriu o nome do hotel que funcionou aqui? Internacional Plaza Palace. Hotel Internacional Plaza Palace. Funcionou 20 anos aqui, mais ou menos, esse hotel. Acompanhando aqui uma visita do secretário Ailton, doutor Ailton, do governo federal, deputada Duda. Mas a nossa ideia é fazer uma sala de cinema aqui no futuro. É um prédio muito grande, que dá para fazer muita coisa. E moram nesse prédio hoje 80 famílias. 80 famílias do movimento de luta nos bairros de Ilhas e Favela, vivendo aqui nesse prédio, no centro de Belo Horizonte, aqui formando a ocupação, comunidade Carolina Maria de Jesus. Eu só não consegui subir. Beleza. Isso aqui era um restaurante, quando era um hotel. Ah, aqui era restaurante. Aqui era um restaurante aqui. A gente faz festa aqui, então as famílias festas de aniversário, faz aqui, comemora aqui. E a nossa ideia é que num futuro não tão distante, ele volte a ser um restaurante popular mesmo. Sim. Porque tá no centro, né? Por que não fazer um restaurante popular? Tem a cozinha ali. E aí esse espaço que é muito grande. Ô Poliana, o Edinho tá falando que era Hotel Internacional Plaza, né? É. Era um hotel internacional. A seleção brasileira chegou a ficar hospedada aqui nesse hotel. Olha, gente do céu. É um hotel antigo. Olha como é que vai acabar. MLB, essa luta é pra valer. Hoje ainda tá muito precário, mas já foi muito mais precário que era. Deputada Duda. E é ideal regularizar o processo aqui, porque um prédio como esse, no contexto que está, ficaria abandonado por mais décadas. Então, por isso que aqui vai ser exemplar do retrofit que você disse, é fundamental. Se a gente sair daqui e vai voltar a ficar abandonado. Pelas contas que a gente fez, a gente já fez projetos aqui para poder calcular. A obra não é cara. Não é uma obra cara, porque é mais acabamento, né? Obra estrutural foram feitas. A gente fez uma obra estrutural cara quando a gente veio pra cá, com o aluguel que as famílias recebiam, e a elétrica, que é a mais cara. Então o que tem para ser feito não é caro, né? O negócio é entender como que esse prédio pode vir para mãos das famílias. Essa é uma grande questão. E nós pensamos lá junto com a alternativa, que essa não foi a rede. Aí tem uma criação toda nova, nós estamos um engenheiro elétrico, empresa, aí tem um projeto de cima a baixo para poder fornecer energia para as famílias. Deputada Duda, primeiro, alegria ver você aqui somando força nessa luta. Uma baita de uma contradição. Um prédio, que esse aqui já foi inclusive Hotel Internacional Plaza, abandonado há anos no coração de Belo Horizonte, agora sendo espaço de moradia. A situação tem que mudar, né? Tem que mudar e entregar esse prédio para os moradores tem que ser um dever do Estado, como na parte de uma dívida histórica. E é uma questão importante também, que se as famílias saírem daqui agora, esse prédio vai continuar abandonado, porque a estrutura dele, o local que ele está, não tem interesse de construir alguma outra coisa aqui. Então quem dá função social para esse espaço são as 80 famílias que estão aqui, e cabe ao Estado criar uma estrutura para que essas famílias contemplem profundamente um direito delas, que é o direito da moradia. Nós estamos aqui para fortalecer essa luta. Beleza, que beleza. Deputada Duda, fortalecendo essa luta aqui. Vamos subir mais um andar aqui. São, parece que 17 andares. É 17 andares, não é? Isso. Nossa, 17 andares aqui. Era o Hotel Internacional Plaza. Ficou abandonado durante muitos anos aqui no centro de Belo Horizonte. Hoje
Aqui ocupado pela ocupação Carolina Maria de Jesus. Doutora Cleide, doutor Afonso, eu estou explicando aqui que esse aqui é o modelo de apartamento médio. São 3 tamanhos de apartamento, né? Tem o pequeno, que é quando é uma pessoa sozinha, o médio, que é uma casa com até 3 pessoas, e o grande, que a gente chama de conjugado, que é 2 vezes esse tamanho, porque abre entre os apartamentos, que aí dá uma comodidade maior para as famílias. O menor do que esse é como se fosse essa cortina para cá, sem espaço no fundo, né? Então esse maior tem esse recuo ali, e o duplo é que é esse conjugado que ela falou, né? Aí são interligados 2 apartamentos, um deles do meio e um do canto. Né? E todas as famílias conseguiram, né? Fazer uma adaptação da cozinha, do banheiro. E aí assim, sem pagar aluguel, obras pequenas as pessoas vão fazendo, né? Assim, então melhora o banheiro, faz a pintura da casa, compra móvel, vai se adaptando também às condições do lugar, né? Ó, e aí pra vocês entenderem, isso aqui era papel de parede, isso aqui era carpete, cama de carpete. Então assim, o que saiu de lixo daqui para dar condição de virar um apartamento mesmo, foi um processo. As famílias investiram aqui. Com anos de acúmulo de ácaro e poeira. Teve família aqui, não, pombo, morava pombo aqui. Então a gente ia limpar, era pombo no chão. É pombal, assim, um negócio absurdo. E o legal é, todos os apartamentos têm banheiro, porque como era um hotel, então já está tudo adaptado. Tem água, então as famílias colocam uma pia do lado de fora, do lado vazio, e o banheiro. E aí os conjugados têm 2 banheiros. Então, em alguns casos, as famílias adaptaram o banheiro para virar a cozinha. Porque o banheiro é grande, né? Então, O banheiro do hotel agora virou banheiro de casa, né? Aí esse aqui é um... Tem até negócio de hidromassagem ali, parece. Tem banheiro. Era hotel, né? Era hotel de luxo. O povo aqui tá chique. Vamos ver. O Poliana aqui teve que recuperar até também o sistema de água e de energia, né? Tudo, não tinha água. Não tinha nada. A gente ficou sem água aqui uns 3 meses, sem conseguir subir, porque não chegava água na caixa d'água lá em cima. E luz também, né? Luz só tinha até o 3º andar, eu acho. Mas Aqui tinha um grupo que chamava Grupo da Mangueira, que era a mangueira que a gente enchendo as vasilhas apartamento por apartamento. Aí o grupo era para poder pegar a fila de quem ia pegar a mangueira depois. Foram meses assim, até concluir as obras da água, né? agora tem água. Agora tem água em tudo. Vamos lá, Você tá pioneiro aqui, né, Regina? Enfrentei isso aí tudo. Que beleza. Acompanhando aqui uma visita do governo federal aqui na ocupação Carolina Maria de Jesus. Aqui mora a Inês ali, ó. Aí a Inês é um apartamento Inês. menor, né? Era um dos grupos Inês, moradia. vem cá, chega aqui Inês, pra você tudo bem, conhecer o Inês? apartamento da Inês. A Inês é o pequeno, né, Inês? Vizinha. Inês, posso mostrar, Inês? Oh, que maravilha. Gente, mas você tá numa casa linda aqui. Inês. Tudo bem? Dona Inês, a senhora ficou muito tempo naqueles grupos de moradia, esperando a moradia, não foi? Anos. Anos. E aí cansou de esperar lá e resolveu que era na luta das ocupações Isso. mesmo, né? Aqui a moradia chegou mais rápido, né? Já tem 6 anos que a gente está aqui. Oh, que beleza. Aí a casa espaçosa. Seja bem-vindo, secretário. Prazer conhecer sua casa. Para nós, Secretário, moradores, a dona... o senhor está trazendo a esperança de resolver nossos problemas aqui de moradia, sabe? A gente está confiando. Vamos trabalhar junto com a Poliana aí. Isso mesmo, Poliana é uma guerreira. Secretário, doutor Ailton, a dona Inês aqui me deixa emocionado porque ela faz parte, porque teve um ex-prefeito aqui, tal de Márcio Lacerda, que ele dizia assim, não, tem que ser pau na cabeça das ocupações, ele falava, criminalizava o povo das ocupações, Verdade. dizendo, não, tem que respeitar uma fila. Isso. Dizia que tinha mais de 18 mil pessoas na fila. Isso. E a dona Inês era desses grupos de moradia. E esse povo ficava esperando. Ficamos 9 anos. Até que nós ficamos 9 anos esperando. Veio pra luta, a moradia sai mais rápido, né? Aí aqui já tem 6 anos que a gente ocupou, né? Ocupou no Afonso Pena, ficou lá 1 ano e aí veio pra cá. A Inês é um exemplo interessante, porque ela tem um problema de saúde. E hoje ela tá aqui porque ela faz todo o tratamento dela aqui. A área hospitalar tá há quanto tempo daqui? Aquela hora que eu saí, eu fui no médico. Tá há quanto tempo da área hospitalar aqui? Há uns 5 minutos que eu vou. Você vai a pé? Vou de Uber. A de Uber, é pertinho, muito né? mais perto, né? R$9, R$8. Claro. E esse meu marido também tá com câncer, entendeu? Então, assim, tá muito difícil pra gente ir pra baixo. Porque
as condições, né? Meu marido aposentado não tá, então. Mas o senhor trouxe uma esperança. Então. Pode você conhecer outro apartamento. Exatamente, que beleza. Vamos lá. Eu tô querendo levar vocês num conjugado, pra vocês verem um conjugado. Vamos lá. É outra história. Não é um paraíso, mas Acompanhando aqui a visita aqui do governo federal, doutor Ailton, do Ministério das Cidades, visitando a ocupação Carolina Maria de Jesus, com a participação também da doutora Cleide, né, como sendo Defensoria Pública, doutor Afonso Henrique do Ministério Público, né, deputada Duda Salabert trabalhando também. E aqui Já vai entrando gente aqui na sua casa, pode? Entra, só não reparar. Pode, gatinho. Dá licença. Tudo bem, meu irmão? Beleza? Oh, que maravilha. essa é a casa da Solange. Ô, Solange, que beleza, viu? Fala um pouquinho como é que é morar aqui. Uma beleza, uma benção. Muito bom conhecer o movimento. Na época eu não tinha condição de pagar o aluguel, estou com eles aí até hoje. Você veio da Cruz do Aluguel, né? Vim da Cruz do Aluguel. Só Deus é por nós, quem será contra nós, exatamente. Que beleza. Eu lembro o dia que eles chegaram para conversar com a gente lá na ocupação do Barreiro, né? Porque numa ocupação sempre chega pessoas que estão procurando casa. E aí vieram para cá e hoje estão aqui construindo a família. E a Solange é um caso interessante também, porque ela é cozinheira. Então ela trabalha fazendo marmita e comida, distribuindo, vendendo no centro. Tá fazendo a renda dela assim. É. Alguém fica desempregado aqui, morando no centro? Não. Se quiser, que aqui tem. Dá pra trabalhar. Trabalhar. Faz marmita é boa, viu, gente? Quando você estiver pelo centro. Parabéns, viu? Obrigada. Quando eu estiver passando fome aqui no centro, eu vou bater aqui pra pegar a marmita. Pode vir. Vamos subir num conjugado pra vocês conhecerem o que é um conjugado? E aqui é a mesma casa. Agora é casal baby. de nome, tamanho Ô, suficiente. baby, que beleza. Poliana, onde é que nós vamos agora, Nós Poliana? vamos num conjugado, porque aqui é um Conjugado. apartamento maior pra vocês verem um pouquinho. Beleza. Aí, doutor Matheus, beleza? Leandro, deputada Duda, que beleza. Acompanhando aqui. Vamos subir agora. Nós já vamos. Para qual andar que nós estamos indo? Pra trás. Que beleza. Você não tá no grupo da banheira aí? Quem é que tá? Nossa. O grupo da mangueira era um. É só sofrimento aqui, né? Nós vamos subir direto pra vocês chegarem aqui no conjugado, pra vocês verem o conjugado. Eu não vou fazer vocês subirem os 17, não. Vamos lá, você pode. Tem elevador, Não. Tem um fosso, né? Mas é o elevador é caro. Onde é que tá precisando deles pregar? Era as portas do elevador, né? Aí tem, mas aqui precisa fazer uma obra, essa obra é a mais cara. É a do elevador. E aí é isso, tem gente que mora lá em cima. O Edinho, e o prédio que passou na visita, passou na fiscalização do bombeiro? Ou então, a gente recebeu aqui a visita em março desse ano ainda, né? Do Corpo de Bombeiros, da CEMIG, uma série de questões e tal. Mas assim, o que eles falaram é que não existe nenhum risco hoje do prédio sofrer incêndios, né? Assim, não um risco aparente. Por quê? Porque a energia está bem conduzida, tem quadros de energia em todos os andares para poder fazer esse tipo de proteção, tem extintor de andares, extintores de incêndio nos andares, então tem toda uma proteção para poder resguardar a segurança das famílias, né? Então o risco eminente não existe, mas o que precisa ser feito são algumas obras de corrimão que o proprietário deveria ter feito e até hoje não foi realizada, né? Então a gente precisa que seja concluída para ter de fato uma condição plena de moradia, mas hoje não corre nenhum risco. Ótimo. Beleza, meu irmão? Que beleza. Aê, que beleza. Ó, reportagem. Esse é o conjugado, esse é o. Olha aí, ó. Você entra aqui e você dá acesso ao quarto também. Operação Combate Furto de Ferro Gusa nos trens de BH e região metropolitana. Olha aqui a mineradora. Beleza. Aí o banheiro adolescente. E aí esse é o quarto, o outro banheiro virou um quarto, então seja tem dois quartos. Esse é o banheiro e o outro é o quarto. E aqui você conseguiu fazer uma área de. Nossa, Isso. Na verdade, a gente desativou, a gente
fica mais pro Aqui era o quarto de lavar convidado, roupa né? e o cachorro. Aí lá é a área de lavar roupa vazia. Aonde? Lá de lá. Vamos lá que vocês vão ver. Deixei de estimação. Porque conjugou, deu pra caber o berço que tava no. Costuma aluguel de um apartamento desse tamanho. E aí, como a gente É um negócio que não vejo qualquer coisa. Não vai acontecer. E ele tá pra outro Lá apartamento? onde Não, é a varanda. aqui é a varanda. É bagunçadinho, porque senão Aí o barulho é da obra da junta a minha comercial. vista. Reforma, né? Pode ir, pode ir. Vocês montaram. Ah, que beleza. Sobra no prédio vizinho aí, né? Rapidinho vocês reformam, né? Ficou vazio. É. Aqui moram 5 pessoas, né? Aí é uma família maior, que essa é uma família com 2 pessoas, tamanho do apartamento. Essa é uma família com 5 pessoas, então já é pensar para poder ser um pouco maior, que aí não é todo mundo igual, vai se adequando a diferença das famílias também, né? Caso continue de cada um e tal. Ela pensa nos tamanhos diferentes também. Vamos lá? Vamos. E o povo vai se ajeitando, né, não, Liliane? A Liliane é aqui é do salão de beleza que eu mostrei pra vocês lá embaixo. Então, vou trabalhar, tá fechada. O cliente vai mais tarde. Mas Fazer na uma. verdade, E o Mané vai pedreiro. é cada um com a sua necessidade. Não é pedreiro de acabamento em geral. Ô, só. Ele que pôs a cerâmica lá no auditório que vocês viram, viu, gente? Que beleza. E aqui é isso, aqui tem, o povo faz tudo, né? A Andréia tá aí pra gente ver também o dela? Não sei de frio, André. Ah, é, não sei, André, tá aqui? Tá não? Pra ver dela de frio. Não, a outra é um só. Mas vamos subir, qualquer coisa a volta a gente. Vamos subir mais um andar. Os móveis dela tudo planejado. Mas ela tá aí, não? Ela mora aqui, mas não sei se Só mais um, gente, só mais Paulo um. Freire, nós já estamos em qual andar já? Esse aqui é o quarto andar. Quarto andar. Aí, então, Paulo Freire. Cada andar tem um patrono? Como é que é? Cada andar tem um nome. É? Esse Paulo Freire. Esse aqui eu não sei, que eu tenho plaquinha. esse aqui é Manuel Aleixo, esse aqui. Licença. Que beleza. Esse aqui é outro conjugado. Que beleza. Dá licença. Beleza, né? Que beleza. Beleza, mestre? Prazerão. Deixa eu Wander. Que beleza, apartamento bonito, hein? Ah, vai ser. Beleza, gente. Fica à vontade. Licença. Ai, ele jogou sua água no chão. Apartamento bonito aqui, viu, Poliana? Aí, ó, esse aqui é outro apartamento. Aqui mora a Érica e você, né? E o Caio. Cozinha, sala, com mais uma cama. E aqui o outro quarto. Maior. Aqui é E o aqui quarto. a lavanderia lá no canto. E o povo vai se ajeitando. Esses espaços aqui é onde ficavam os guarda-roupas antes, que já eram conjugados. Tem outro quarto. O Poliana, estou observando que os quartos desse hotel eram quartos grandes, Quartos grandes. né? Era um hotel de luxo. É. Então esse aqui ainda tem mais Não um é quarto, quartozinho dois pequenininho. E é difícil achar um hotel assim com esse padrão. É, ué. Eu achei que os quartos eram menores, mas quartos Esse aqui é grandes, né? tudo trocou também. Era tudo café. Cara, e isso que o presidente Lula tem falado das casas precisa ter varanda, precisa ter. Aqui nós já temos tudo isso, né? Assim, já dá tempo pra poder ter varanda no centro da cidade. É, que beleza. Valeu, parabéns, viu, irmão? Que beleza, cozinha aqui, que beleza. Aí outro quarto? Olha que beleza, que tem energia aí ou não? Tem. Só tá sem luz porque a luz Ah, tá. estragou, mas... Tem problema não. Parabéns, viu? Valeu. Que beleza. Vamos lá na Érica. Acompanhando aqui uma visita do governo federal aqui na ocupação Carolina Maria de Jesus, aqui em Belo Horizonte, hoje dia 28 de agosto de 2023. Acompanhando aqui Frei Gilvander pela janelinha da luta. Aqui, agora o meu celular aqui que filma para frente e para trás. Zumbi dos Palmares é o nome desse andar aqui. Cada um dos 17 andares aqui tem um patrono ou uma matrona de luta aqui na ocupação Carolina Maria de Jesus da NLB. Estamos chegando aqui no andar do Manuel Aleixo, grande lutador. Beleza.
todo popular. Basta subir isso aqui todo dia com compra. Uma visita guiada aqui, Passão Carolina Maria de Jesus, aqui em Belo Horizonte, coração de Belo Horizonte. Uma porta aqui para conjugar, ele ainda não é conjugado. Mas ele vai ser conjugado. Uma criança de 7 anos de 2. Aí é cozinha, banheiro. Qual que é a urgência aqui em relação a essa casa? Sua casa aqui? Que maravilha, Rose. Minha casa, Frei. Primeira vez que você veio na minha casa. Pois é, ué. Que tá suspensa, eu peguei ela mais tarde e fugindo outra vez. Você vem lá Nada, Eu vi. Ela até hoje não sabe ainda como é O proprietário ficou durante muito tempo dizendo pra gente que ele não tinha intenção de ceder o imóvel, que ele não tinha intenção, e a gente foi entender porque ele não tem intenção, porque ele tem uma dívida absurda e qualquer coisa que fosse feita ele perderia o recurso. Você falou 13 milhões de dívidas de IPTU? De IPTU não, é penhora. Penhora, por dívida. Então, mas tem uma ação de... Tem uma ação de integração de posse. Pode sair Então, a qualquer por isso que é momento. mais urgente. Né, doutora Cleide? Tem uma ação de reintegração de posse aqui. Tem, na verdade, uma ação de despejo, porque o MLB tem firmado um contrato de locação em razão do acordo que foi feito com o Estado, representado pela Coab, no âmbito da mesa de negociação. Aí, em função desse contrato de locação, o locador entrou com uma ação de despejo contra todas as famílias aqui do MLB. A ação de despejo só não teve uma decisão ainda, porque como o contrato de locação foi firmado nesse contexto, de acordo com o Estado, colocamos a Coab no polo passivo da ação, aí deslocou a competência de uma vara civil, uma vara fazendária, e aí a ação está tramitando ainda. Mas pode sair a qualquer momento. Tem essa urgência, né? Exato. Porque o governo de Minas parou de pagar o aluguel. Sim, o governo de Minas suspendeu o pagamento do repasse pro MLB, sob o fundamento de que, para ser bem resumida aqui, porque acreditava que para esse tipo de repasse teria que ter a participação do município. Como não teve, aí suspendeu o repasse para o MLB. E aí a gente não teve condição de nem continuar pagando aluguel e nem de terminar as obras. A conta que a gente fez, em 2 anos, era o prazo que o Estado pagaria o aluguel. Em 2 anos a gente teria tido condição de continuar pagando o aluguel ao proprietário, que é o que ele pedir, e teria feito todas as reformas do prédio, todas. O prédio hoje ele estaria totalmente reformado se a gente não tivesse tido essa interrupção do pagamento, né? Em 6 meses nós fizemos muita coisa. Você sabe quem deu de valores, pode? Era por mês 110 mil reais, né? Eu acho que era 110 mil. Aluguel para o proprietário 75. Então sobrava 35. Exato. Que é isso? E essa obra estaria pronta. O elevador estaria pronto. As famílias não estavam precisando, há 6 anos, subir 17 andares a pé. Gente, 17 andares é sofrido. Nossa. Aquilo que eu comentei lá, que era política habitacional, que lembrar que esse dinheiro, qual foi o acordo que a gente fez lá atrás? Esse dinheiro geralmente é aquele que vai pro ralo da Bolsa Aluguel. Aí nós propusemos, falando, em vez de ficar pagando individualmente as pessoas e enfraquecer a luta, por que não paga o movimento? É possível? A gente aluga um prédio? Foi essa a proposta. Então era o quê? Pagaram o movimento aluga o prédio, que é justamente esse. O governo do estado doaria 2 terrenos, e com esse dinheiro que a gente pagaria o aluguel, reformaria o prédio e ainda tinha um excedentezinho que sobrava, que a gente construía uma casa básica com 2 cômodos e um banheiro, aquele projetinho básico que você deixa ainda. Os arquitetos montaram um projeto seguinte, que a família depois continua a construção, mas ela já teria, e isso duraria ao todo 2 anos. Era para já o restante, porque esse projeto aqui, ele é a ocupação, que são 80 famílias, e mais 120 que não estão nesse prédio, da mesma luta de lá de trás. Então o que era? Já era, do dia que a gente fechou com o governo do estado esse acordo até hoje, que são 6 anos, 5 anos e meio, já era para todas essas famílias já estar morando. Era isso. Aí, ou seja, e aí na nossa proposta, no acordo estava o seguinte, se pagaria essa bolsa por 2 anos e ainda teria a possibilidade de um 3º ano.
Aí a gente colocou só por precaução, mas no nosso projeto em 2 anos ia acabar tudo. Então a gente ia economizar dinheiro pro Estado para cuidar de outras famílias. E aí não só não foi feito, não foi pago e tal, e ficou assim, né? Então isso aqui inclusive foi uma salvaguarda nossa, porque se não tivesse nem no prédio, aí a forma de pressão ia ser muito menor. Então a gente montou uma proposta de política habitacional com pouco recurso, porque nesse período de crise o discurso é sempre dos governos que não tem dinheiro. Então a gente aprendeu, montou um projeto com pouco dinheiro, real, aplicável, assim, tecnicamente viável, provando que era possível, e não foi feito porque eles não quiseram. O que a gente acha viram que tinha um projeto muito bom feito por nós e não quiseram dar, porque ia promover o povo pobre e mostrar que eles sabem fazer, inclusive melhor do que o poder público, aí não fizeram, entendeu? Então, assim, isso é muito sério, porque vai mostrando que o problema central não é resolvido porque não se quer resolver, né? Foi proposta para não resolver. A equipe lá técnica do governo que ficava botando empecilho toda hora para pagar, nunca pagou. Fez a gente abrir 200 contas bancárias na Caixa Econômica, né, doutora Cleide? Do dia para a noite para voltar a pagar. Toda semana apresentava uma coisa diferente. Falou, não, agora vocês têm que fazer isso. É tipo assim, roda pirueta, sabe? Vira cabalhota. A gente fazia e, não dá. E aí essa enrolação durante 6 anos. Peraí que eu quero falar, não vou deixar de falar não. Na sua casa. Na minha casa? Então, e tem mais. Rose. O MLB não é só isso, né, moradia. Porque eu mesmo sofri violência doméstica, fui parar numa casa-abriga, também oriunda de uma ocupação que até hoje a casa não está regularizada, não é nossa ainda que atendemos mulheres sindicadas pelo Estado, mas não está regularizada. Casa Tina Martins. Ainda enfrentamos essa questão da regulamentação, e depois conheci o MLB não tenho condições de pagar aluguel, vim para o MLB daqui, me formei, fiz questão da doutora Cleide vir aqui porque me formei pela SDEP e depois em serviço social também aqui no MLB, e faço questão de permanecer neste espaço, que é um lugar que eu me sinto segura, porque do lado de fora o agressor continua solto e me perseguindo. A justiça ainda não fez nada até hoje. Parabéns pela luta, Rose. Rose guerreira. Eu fiz questão de dizer isso, e aqui faço questão de mostrar que foi através disso aqui que eu comecei a entender o processo de luta, que eu comecei a entender que eu precisava de ficar nesse espaço e continuar, inclusive, porque era uma segurança para mim, e também tentar mostrar para todas as pessoas que vivem vulnerabilidade, né, que existe um caminho, um sentido, né, e aqui a gente traz verdades. O nosso jornal A Verdade está há 23 anos no país, né, trazendo as verdades que realmente vem acontecendo, às vezes a TV não mostra. A gente vem trazendo aqui uma imprensa popular. A gente sempre pede um valor simbólico de R$2, mas eu não vou vender para vocês, eu faço questão de doar e pagar com meu dinheiro, porque assim, isso aqui para mim é muito importante para a luta e para a moradia e para a minha formação. Parabéns, Rose! Guerreira, Rose! Gente, agora nós vamos descer, que a ideia é a gente já partir para Maria do Arraial, que se a gente não vai dar tempo. Vamos lá, então, registrando aqui essa visita do governo federal aqui na ocupação Carolina Maria de Jesus, em Belo Horizonte, aqui, ocupação do MLB, aqui na rua Rio de Janeiro 105, registrando aqui Frei Gil Vander. Nosso Deus é o artista do universo, é a fonte da luz, do ar, da cor, é o som, é a música e a dança, é o mar, jangadeiro e pescador, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza e é calor, é o seio materno sempre fértil, é beleza, é pureza